Eu queria aqui, aproveitando o momento, pedir proteção para o nosso Senhor Jesus Cristo, e eu sou devoto da Nossa Senhora Aparecida, que ela pegue o seu manto sagrado e cubra cada filho dela, por causa desse problema, dessa epidemia que temos passando. E que São Jorge, que é um santo guerreiro, pegue o seu cavalo branco e pegue sua espada. Tu que mataste o dragão, vá nos 4 cantos desse mundo e salve qualquer filho, não interessa cor nem raça. Vai do sul ao norte e do norte ao oeste. Agora eu vou contar a minha história para você. A minha história de hoje é o seguinte. De noite o meu avô sempre dizia o que nós tínhamos que fazer no outro dia. Ele pegava o meu tio, ele dizia uma coisa, o outro filho de criação outra coisa e eu outra coisa. Ele disse assim para mim, sim, amanhã é bom lá nas terras do Arthur Magalhão, que o vô tem aquelas novilhas lá chegadinha da cria, e pode nascer um terneirinho, trancar nela, ou os urubu comer a cria, o urubu fura os olhos dos terneirinhos no campo, quando nasce. E daí é bom lá ver aquelas novilhas. Se tem alguma mojando, chegadinha da cria, é bom apartar do gado e trazer para casa. Aí no outro dia de manhã cedo, salvando tempo, meu avô, se vier, o vô ensinou o cavalo dele, um tordilho muito bom de cincha que ele tinha. Era o cavalo de laçar ali da canteira, o cavalo da carroça, da aranha da dona Manuela, que puxava, porque até não existia carroça. E daí eu ensinei meu petiço e se fomos. Quando chegamos na porteira, na entrada da terra do seu Arthur Magalhão, lá tem um ambu muito grande. Hoje deve estar um pé de árvore com 6 homens num abraço. Eu ouvi uns urubus, eu vou olhar os urubus, disse, meu filho, tu mete o teu petiço e dá a rédea para ele, que pode ser que a vaca está dando cria e eles querem comer a cria da novilha. E eu peguei o petiço e larguei. Quando chego lá, a vaca já estava morta, a novilha, com o terneirinho trancado, e um jacaré na carniça. O jacaré vai na carniça, mas um jacarezinho aí de uns 6 metros, por aí, 5 metros, 5 metros e meio. E aí, o meu avô chegou e eu fiquei quieto, parado, e o jacaré comendo, acho que tinha chegado naquele momento. E o meu avô chegou, disse, mas que barbaridade, já perdi uma vaca, meu filho, mas não vi. Depois vô, e ali o jacaré comendo, não, eu tô vendo, fica quietinho. Tu abre o teu petiço para fora, que o vô vai fazer uma armada e vai laçar esse bicho. Digo, meu vô, tu não brinca com esse bicho, isso é um bicho da natureza, isso é um bicho de muita força, capaz, rapaz. Meu tordilho domina ele. Digo, vô, me ouve. Você é bobo, afasta para um lado, te arreda, para me fazer a armada. Ele fez uma armadinha média, botou umas 4 coias na mão, assim, botou o resto do laço na outra e fez assim, zum, zum, zum. Na 4ª volta ele mandou. Nele atirar a armada, o jacaré chegou a levantar uma mão para cima. Laçou o bicho a meia espada. Quando esse bicho se sentiu chinchado, esse bicho deu um voo pro ar assim, uns 3 metros de altura, e se atirou direito a um arroio que tinha na beira do Bom Jardim, no morro da Toca das Pombas. Esse jacaré, cada voo que dava, levava o cavalo, um ei. E ele disse, bota o teu laço nesse jacaré, ajuda o vô, vê se pega ele pelo pescoço para enforcar. O vô pegou a meia espada e não vai dominar esse bicho. E eu digo, vô, eu não vou botar meu laço. Um lacinho novinho que eu tinha ganhado do meu bisavô, que era pai do meu avô, o vovô Teodoro, tinha feito para mim o lacinho. E me deu. Eu disse, vô, eu vou perder meu lacinho. Rapaz, deixa de ser burro. Bota o teu laço que eu tô mandando. Eu digo, vô, eu não vou botar meu laço. Mas tu não tá vendo que eu tô mal? E o jacaré cada vez indo mais pro arroio, com o vô de rastro, o cavalo. Tinha horas que o cavalo cravava o focinho no chão, se ajoelhava e urrava, e o velho dando espora, o cavalo, e vai espora, e o cavalo roncava na venta, e o vô carcava a espora da paleta até a virilha do cavalo. E o bicho cada vez indo mais, cada vez indo mais. E eu fui, fiz uma armada, mandei, peguei o bicho, acertei pro pescoço. Ele disse, agora tá dominado, meu filho. E meu Jesus amado. E esse bicho deu um voo e derrubou meu petiço, planchou o petiço, caiu no chão estendidinho. E eu fiquei do lado em pé, ele disse, pula em cima desse petiço, guri, mete a pua nesse bicho, rapaz, mas tu não tem arrumação. E eu pulei em cima do petiço, meti a pua na paleta dele assim, e ele se levantou. E o bicho agarrou direito.
não tinha quem segurasse. Por lá de baixo sentia um tiriricalo. Esse bicho, onde ele passou, ele foi roçando com os dois laços e levando nós dois. E aí, e o bicho cada vez indo mais, e cada vez indo mais. Eu digo, vamos cortar o laço. Aí que eu vi onde uma faca deixa farta para um gaúcho. A sorte que o vô tinha me dado uma faquinha prateada para carregar junto, ele tinha a dele. E eu disse, eu vou atorar meu laço, não vai ter outra, vô. Ele disse, não corta o laço. É herança do teu bisavô, rapaz, como é que tu vai cortar esse laço? Eu digo, vô, mas eu não tenho mais o que fazer com esse bicho. Esse bicho, a hora que cair na água lá, vai derrubar os cavalos dentro da água e ainda vai terminar comendo nós. O jacaré na água tem muita força. Não, mas ele não vence o arroz. Nós se enchemos antes. Eu levei até onde deu. Quando eu vi que não dava mais, puxei da faca, pano o laço, larguei. E ele tentou segurar ainda. Quando chegou na beira do arroio, que esse jacaré largou o peito na água, ele levou esse tordilho de rastro. O cavalo se deitou no chão, ficou esticadinho assim. Parece que ia atorar no meio, chegou a fazer uma volta no cavalo. Eu digo, vô, corta o laço. Ele disse, meu filho, eu não posso perder meu laço, mas vô, não tem outro recurso, o bicho vai matar o senhor, que eu já larguei o meu laço. O velho pegou, atorou o laço dele e o jacaré se foi. Então é assim, meus amigos, se alguém achar por aí um jacaré com dois laços, o jacaré vocês podem ficar, mas pelo amor de Deus, me devolvam os laços. Um é do meu avô e o outro meu bisavô fez para mim. E eu não tenho dormido mais de noite pensando nesse laço, tenho até sonhado com isso. Obrigado, meu povo.